E a briga política continua esquentando no Brasil, né? Tá a Veja colocando aqui que os presidenciáveis disputam a amarelinha da seleção durante a campanha. Como assim disputam, Veja? Todo mundo sabe de quem que é a amarelinha, porra. Todo mundo sabe que a amarelinha é do Bolsonaro, né? Esse pessoal tá tentando fingir que há uma disputa, que não, porque o Lula, olha só o Lula torcendo pro Bolsonaro aqui, ó, Lula bolsonarista, cara. Eles tentam fingir que tem uma disputa nessa história, né? Quando na verdade não tem, né? Todo mundo sabe, né? Mas por que isso? Né? E tem outras coisas aqui, o pessoal falando aqui, as interferências na luta eleitoral, a Veja reclamando da igreja, porque as igrejas não podem influenciar nas eleições, que é um absurdo, o Estado é laico, não sei o que, o que é uma besteira. Não, eu concordo que as igrejas não podem se confundir com o Estado, mas a verdade é que a igreja é parte da identidade cultural. As pessoas são católicas no Brasil, em sua grande maioria. Então elas têm o direito de transferir essa visão de mundo para o seu voto, evidentemente, né? Mas os esquerdistas não gostam disso, porque é o que eu falo para vocês, né? O problema da esquerda é esse. O brasileiro se tornou mais autêntico. A conversa de uma pessoa com a outra, as pessoas se perceberam muito mais conservadoras e religiosas no Brasil, né? E isso atrapalha a esquerda, né? Aí tá aqui a defesa do Pix, não sei o que lá, tá um monte de coisa aqui. Mas por que tá tendo essa discussão toda? Veja, nesse momento, o que acontece ainda não é a disputa pelo eleitor, tá? O eleitor vai começar a disputa pelo eleitor depois da Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, o pessoal vai começar a realmente disputar eleitor. Agora é disputa ainda por apoio, né? É isso que está doendo no Lula, né? Porque, embora você tenha aqui essa tabela do G1 falando os apoios que tem cada um em cada estado e não sei o que lá, e que mostra que está mais ou menos equilibrado aqui, se você pegar essa tabela aqui, na verdade, você vai ver que não está equilibrado não, tá? Porque os maiores estados, por exemplo, como Minas Gerais é um estado gigantesco, o Lula não tem candidato definido. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, né? Em São Paulo você tem, é verdade, está aqui o Fernando Haddad e o Tarcísio, mas há uma diferença aqui, né? O Tarcísio tem muito mais apoio do que o Haddad, né? Então, ou seja, você fica nessa situação aqui, é isso que está em disputa nesse momento, é por isso que eles estão querendo vender a ideia de que não, o Lula está disputando a camisa da seleção. Tá não, o Lula já perdeu isso há muito tempo. Eu sou Peter Turgunia, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Genocidas em Macaé, professor de marcha atlética do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, presidenciáveis disputam a amarelinha da seleção durante a campanha, né? O amarelo da camisa da seleção brasileira deverá ser a cor da campanha presidencial nas próximas semanas, pelo menos enquanto durarem os Jogos da Copa do Mundo. Não, o amarelo sempre vai ser a cor do Bolsonaro, tá? A cor da direita, todo mundo sabe disso. A esquerda, durante décadas e décadas, cultivou o internacional socialismo lá com a bandeirinha vermelhinha, a rosa e não sei o que lá, aquela coisa toda, e agora está arrependida porque percebeu que o pessoal não gosta muito disso, prefere o nacionalismo, e aí está querendo resgatar a camisa da seleção que eles mesmos jogaram no lixo, né? O presidente Lula, que lidera as pesquisas para a reeleição, eles fazem questão de falar isso, que porra nenhuma. O Lula, que vai perder a reeleição, acabou de divulgar em suas redes sociais uma fotografia com a camisa da seleção brasileira em short azul. O Brasil é dos brasileiros e eu sou bolsonarista. Bota aí, Lula, Brasil acima de tudo, né? Família acima de tudo, Deus acima de todos e não sei o que lá. É isso daí, Lula, concordo também. O Flávio Bolsonaro, que está na frente das pesquisas e que vai ganhar a eleição, também adotou a camisa da seleção brasileira em diversos eventos, né? Flávio participou das festas de Fenamilho, não sei o que lá, não sei o que lá. Estão chorando isso daqui. Mas entenda, isso daqui ainda não é a briga pelo eleitor, é a briga pelos apoios eleitorais nos estados. O Lula não quer convencer o eleitor a achar que ele vai votar no Bolsonaro ou que o Bolsonaro agora, que a camisa amarela agora não é mais do Bolsonaro. Ele sabe que isso é impossível. Todo mundo sabe que os eleitores já associaram as camisas amarelas ao bolsonarismo, né? O problema dele é tentar convencer os outros políticos que não, eu tô brigando ainda, eu vou brigar pela camisa da seleção e não sei o que lá. A mesma coisa com a questão da igreja. Tá aqui o pessoal chorando que a democracia fica vulnerável quando a extrema ultra plus mega ultra direita faz uso da religião como estratégia política.
Meu amigo, a religião faz parte da vida das pessoas. O que leva uma pessoa a votar num candidato é, entre outras coisas, a questão religiosa. É natural, isso é esperado, né? Religião é um conjunto de símbolos e valores que as pessoas compartilham. E é lógico que elas preferem candidatos que tenham pelo menos o mesmo background de valores que elas, né? Não precisa nem ser a mesma religião, mas precisa ter pelo menos a mesma coisa, né? E por que a Miriam Leitão está chorando aqui? Né? Porque elas sabem que estão perdendo espaço dentro das igrejas. As pessoas não gostam da esquerda na igreja, nunca gostaram. A esquerda nunca gostou da igreja. Lembra da teoria crítica marxista, né? A igreja era uma das coisas ruins que impediam a revolução do proletariado do Marx, né? Então eles tinham que acabar com as igrejas. E muitos países comunistas, né, ditos comunistas, de fato proibiram religião e coisa e tal. A religião tem que ser o Estado. É muito curioso isso, né? Porque a esquerda é a primeira a dizer que gosta de... Não, que tem que ter um Estado laico, que não pode ter ligação com o Estado, a religião. Aí, quando é o regime comunista, lá na China e na Rússia, durante muito tempo foi, né? Hoje em dia não é mais assim não, tá? Mas foi durante muito tempo no passado, a religião era o Estado. Você não pode ter outra religião, a sua religião é o Estado. Isso não é um Estado também confessional, não é a mesma coisa que você ter uma religião estatal, né? E ela tá chorando aqui porque não pode, porque começou a temporada do uso político de Deus, uma permitida e incentivada por líderes evangélicos e não sei o que lá. É muito curioso isso, cara. Esse pessoal achando que é uso político de Deus. Não, não é uso político de Deus. É você convencer as pessoas que você tem a mesma visão sobre Deus do que elas. E isso é um problema, porque a visão que os esquerdistas têm de Deus é que ele não existe. Aliás, eu também, eu sou ateu, tá? Eu não conheço, não acredito em Deus, não. Mas a esquerda, isso gera um problema. Eu, se fosse me candidatar, eu teria um problema, eu tenho certeza disso, né? Porque essa não é uma visão compartilhada com o grosso dos brasileiros. Os brasileiros são profundamente religiosos, né? E a esquerda finge que não... não pode, não, tem que ignorar isso daí. Não, meu amigo, faz diferença. O que faz diferença não é Deus. Deus é uma coisa, tá lá em cima, acima de todos nós. Segundo diz quem acredita, né? Mas o ponto que o pessoal coloca é justamente o que a sua relação com Deus e como você se relaciona com ele. E é aí que a igreja entra nessa história. Você quer eleger pessoas que tenham a mesma visão religiosa que você, ou que tenham uma visão compatível com a sua, né? Então tá o pessoal chorando aqui. Mas, de novo, isso daqui é disputa pelo eleitor? Não, não é ainda. Isso ainda é disputa por apoio entre os políticos, né? Depois que vai vir isso daí aqui. Em defesa do Pix, materializa a soberania, sai do abstrato de cientista político fulano de tal, né? Dizendo que não, porque o Lula defendendo o Pix e não sei o que lá, que isso vai atrapalhar o Flávio. Esse pessoal, acho que eles comem cocô no café da manhã, cara. Só pode, bicho. Esse pessoal é maluco, bicho. O Pix foi feito pelo Bolsonaro. Como assim que é a defesa do Pix e não sei o que lá? Esse pessoal tá até hoje dolorido por causa daquele vídeo do Nicolas, né? Que eles perceberam o quanto que o povo gosta do Pix naquilo ali. Mas não tenha dúvida, gente, o Pix é do Bolsonaro. O Flávio não vai fazer nada contra o Pix, nem o Eduardo, nem ninguém da família Bolsonaro, né? De novo, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão querendo convencer os políticos de que, olha só, o Pix é nosso, a gente vai conseguir usar o Pix contra o Eduardo Bolsonaro, contra o Flávio Bolsonaro e coisa e tal. Aqui, ó. Um balde de água fria nos discursos de Lula e Flávio sobre Pix, tarifaço e PCC. Flávio Bolsonaro não tem influência política que alega ter junto a Donald Trump. Isso interessa para alguma coisa? O presidente Lula tampouco pode se apoiar ad infinitum em discurso da soberania brasileira. É assim, com altas doses de realismo, que o cientista político fulano de tal, sócio fundador de não sei o que, analisa as questões, as decisões do governo americano anunciadas nessa semana. Ou seja, o banho de água fria é que um cientista político discorda, tá? Esse é um banho de água fria, né? Mas o que eles estão querendo dizer aqui é porque eles estão vendo que essa coisa toda ajudou o Flávio Bolsonaro, principalmente a questão do Comando Vermelho e do PCC, e aí estão tentando convencer, não, políticos, não abandonem o Lula, não, continuem com o Lula está viável ainda, vamos aqui fazer a nossa coligação e não sei o que lá, né? Aqui, ó, aposta do PT para enfrentar o debate político sobre o PCC e o Comando Vermelho. A aposta é não falar disso. Não, vamos falar de outra coisa? Eu diria que realmente eles não têm estratégia melhor do que essa, não. A estratégia é só essa mesmo. Vamos tentar não falar disso. Enquanto a campanha do senador Flávio Bolsonaro explora temas ligados à segurança pública e o crime organizado, dirigentes do PT discutem nos bastidores qual será a linha de resposta do partido. As discussões sobre facções ganharam força após os Estados Unidos incluírem o PCC e o CV na lista de organizações criminosas estrangeiras, né? Coisa e tal. Aí fala aqui, ó, integrantes da cúpula petista avaliam que um debate centrado em facções criminosas tende a favorecer os adversários.
é óbvio, né? O Lula ama o PCC, chama de nossos bandidos, nossos criminosos, não sei o que lá. Por isso defende que a campanha evite transformar esse tema. É muito fofinho, cara. Qual que é a aposta do PT? Mas veja, por que estão falando isso aqui? Porque o objetivo não é convencer as pessoas. Nenhuma pessoa no Brasil é idiota o suficiente nisso daqui. Mas esse argumento pode ser usado com o pessoal dos partidos lá que, ai não, partido fulano de tal vinha apoiar o Lula, a gente tem uma estratégia para enfrentar o debate sobre o PCC e o Comando Vermelho, que é, não vamos falar sobre isso. Eu sei que vocês não vão falar sobre isso, né? Mas o Flávio vai, né? O outro lado vai falar sobre isso, né? Evidentemente, né? Ou seja, tudo que está acontecendo nesse momento é justamente para tentar formar as alianças nos estados, tá? E ambos os lados têm alianças em todos os estados, mas se você olhar no momento atual, o Flávio Bolsonaro está muito melhor em termos de alianças. As deficiências que ele tem ainda são no Nordeste. Pernambuco tem um problema aqui, o Espírito Santo, que é quase Nordeste, aquilo ali tem problema também, Alagoas, Amapá, mas são estados relativamente pequenos, né? Se você olhar aqui, ó, o grosso é São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, são os mais importantes aqui. E nesses estados, o Flávio Bolsonaro tem palanques e palanques muito bons, palanques muito consistentes, né? No sul do Brasil também, coisa e tal. Então, ou seja, é isso que esse pessoal está tentando armar neste momento, com essas discussões todas aqui de camisa da seleção e coisa e tal. Passou a Copa do Mundo, quando começar de fato o debate para conquistar o eleitor, a coisa muda de figura. E aí, meu amigo, vai aparecer aqui o Lula bolsonarista para pedir voto pro Bolsonaro. Essa é boa, cara. Eu vou te falar uma coisa. Esse pessoal tá achando que vai conseguir isso daí, cara, que vai conseguir resgatar a camisa da seleção. Esquece, meu amigo. A camisa da seleção já é Bolsonaro. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.